Bem, pessoal, na última aula nós começamos a ver os projetos ASP.NET MVC e estamos aproveitando aí para especializar o nosso entendimento sobre Entity Framework. A gente fez o projetinho e fez a vinculação direta usando o scaffold. E quando você usa o scaffold, ele vai criar os códigos direto na controller. Peguei um projeto que não... Ele vai gerar o código direto na controller, que é o código acessando o contexto e fazendo as seleções de dados, tá? Com o tempo a gente vai entendendo melhor como é que é essa relação da controller com a view. A gente vai explicando essa relação. Mas é importante a gente entender nesse momento que o nosso projeto ele precisa ser estruturado, ou seja, o código, a lógica de negócio dele não pode estar escrita na view. A gente tem no projeto da view, nem na controller. A controller, vocês lembram das nossas aulas de análise, onde a gente fez as modelagens MVC com o diagrama de sequência? A controller ela é só uma casquinha que ela vai chamar métodos da model. Dessa forma aqui como está, a controller está chamando os métodos direto, né, da view. Deixa eu abrir o projeto que a gente fez na aula passada, que a gente trabalhou na aula de desktop, que é esse cara aqui. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que começar a aproveitar aqueles repositórios que a gente está criando. A gente podia criar uma classe de service, tá vendo? Esse é o projeto da aula passada, onde a gente trabalhou a view desktop e criou a view web também dentro dele. E aí criou a tipo logrador, né? Aquele erro que a gente viu, esse erro aqui eu empaquei com ele uma vez. Aí o Michael ali estava empacado, a Larissa também, a gente fez essa pesquisa e a gente chegou nessa solução aqui, ó. Isso aqui resolveu esse erro de metadado que estava dando para muitas pessoas. É só copiar esse carinha aqui, ó, metadado, e você pode substituir sem dó no projeto, no app config da view, todo esse cara aqui, ó. E ficar compacto desse jeito, que ele vai funcionar e não vai dar aquele erro que muita gente teve aí na hora de fazer. Eu achei, ele tira, quando você cria a sua model, quando você cria o seu ente, ele cria um metadado a partir do nome da ente. Se você fizer alguma modificação, ele vai dar erro, então você já fala para ele para pegar o do aplicativo e não se importar. Tem que ser no app config aqui, ó. Tem que ser no web config também. Essa alteração, o web config também está carregando a string de conexão. Então a gente vai pegar todo esse cara aqui do web config, vai apagá-lo até esse MSL aqui e vai colocar dessa forma para que fique legal. Bem, a gente criou aqui a controller e a controller ela está acessando direto o data context. A gente não quer que funcione dessa forma. Então o que a gente vai fazer? Tá vendo? Ele criou o contexto aqui e está acessando o contexto. A gente vai usar o nosso repositório.
A gente podia criar um projeto de serviço e começar a usar esse projeto, mas é uma camada a mais que para um projeto pequeno ele não se aplica. Para um projeto grande, valeria a pena a gente ter mais camadas. Então aqui a gente vai primeiro usar o repositório. Vamos fazer aqui o using no repositório. Lembra que a gente criou os repositórios lá na Model? Estou usando o mesmo projeto lá no desktop. Os repositórios lá na Model. Está dentro do repositório, olha o namespace do repositório. Então eu tenho que dar um using lá até o namespace do repositório para ficar mais fácil para mim. Então aqui a gente vai declarar o nosso repositório. Olha só, gente, no Action Result, quando você retorna uma lista de objetos, tá vendo? A gente está retornando a view do index, que é esse cara aqui, ó. Essa vinculação que a gente tem que começar a fazer, ó. O que a gente retornar, está sendo retornado aqui dentro desse cara model, ó. Tá vendo? Tá dentro desse cara model. Esse cara model que a sua página vai usar para fazer as ações. Olha lá, ó. Ele está colocando o nome do model to nome. Está colocando o nome e está fazendo um for por todos os itens da model. Olha o item, o que que é? É um tipo logradouro. Tá vendo? Se você retornasse outra coisa aqui, para funcionar, aquele objeto que você recebe lá teria que ser outro tipo de objeto. Então aqui, ó, ao invés de acessar direto o contexto, o que que o tipo logradouro recebe na assinatura? Não recebe nada. Não, é que aqui é repositório e tipo logradouro. Então aqui, ó, ao invés de acessar direto da view, a gente vai lá no repositório. Beleza? A gente está retornando a nossa list e ele vai fazer a conversão lá para o enumerable. Esse cara aqui, ó, enumerable, tá vendo? Ele pode ser qualquer collection. Você pode retornar um array, um list, um objeto de seleção qualquer, até um equerable ele vai se encaixar ali. Então ele aceita qualquer coleção, desde que seja desse tipo de dado aqui, ó. E aí ele vai trabalhar com esse cara. Então a index, como a gente está retornando a view sem chamar o nome da view, ela vai para uma view do mesmo nome do método. Ela vai para view index. Aí chegar lá na view index, ele está recebendo esse cara aqui. Entenderam? Entenderam o que está acontecendo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, tá muito ruído. Quando eu estiver falando, eu quero silêncio. Retornou aqui essa coleção de tipo logradouro que ele vai percorrer aqui dentro desse for para montar a tabela. Tá vendo? Aqui ele está montando TR e TD da tabela. Aqui no título, ó, ele está usando uma sintaxinha para dizer que isso aqui é título. Na segunda coluna, ele está colocando os botões. Está colocando o botão de alterar, que ele está chamando aqui a view edit. A view edit, ó, na verdade é o comando edit que ele está chamando aqui. A details e outras. Bem, aqui é legal que aqui tem uma diferença, ó. Tem um create no get e tem um create no post. Você consegue diferenciar o que você está recebendo via get, via assinatura de URL, ou seja, pelo método get e pelo método post.
Método GET PUT são dois métodos de submit que existem na web, no protocolo HTTP. O método GET, o submit é aberto, ele vai pela assinatura da URL. O método POST é aquilo que vai em form de dados. Ele não aparece na assinatura do URL, que é esse cara aqui, o POST. Tá vendo? Tá vendo como HTTP POST. E aqui nesse cara aqui, ó, ele está recebendo, ó, um objeto com duas propriedades, ó. Tá vendo? Que esse cara aqui vai ser o insert, provavelmente, ó, o insert, ó. Tá vendo? Ele está recebendo um objeto tipo logradouro, e esses dois caras aqui são os campos que ele está recebendo lá da view, que vão popular os atributos desse objeto. Ele está fazendo o bind, ó. O bind entre os campos da view e os atributos do objeto. E aí ele vai preencher automaticamente o objeto com o que vier do post, porque ele está com o mesmo nome dos atributos. Então aqui, ó, esse objeto que você recebe, você já recebe ele direto. Você pode vir aqui no repositório, ponto incluir. Se o nosso incluir do repositório estiver correto, ele vai funcionar. Ele criou com o nomezinho minúsculo. Então eu posso apagar isso aqui. E depois que ele inclui, ele retorna para o index, ó. Ele não está retornando para uma página chamada create. Esse primeiro create aqui, ó, ele vai retornar para esse create aqui, tá vendo? Esse create aqui, ó, ele está criando um formulário para fazer o post. Tá com alguns critérios de segurança aqui. Aí ele vem, ó. Quando ele, o save dele, o botão salvar dele, vamos achar o botão salvar onde fica. Aqui, ó. É um botão submit. Esse botão submit é para dar o post no form. Ele vai dar o post no form. Ele vai dar o post no form com esses campos que ele colocou aqui, ó. Esse edit for, que é o campo, um dos campos, e esse outro edit for. Então esses campos estão indo com os nomes dos atributos. Quando ele chegar lá, ó, lá na control, vai ser esse create do post aqui que vai ser do save. Um é quando você navegar. Quando você navegar daqui, ó, do index, quando você clicar aqui no botão incluir, ó. O botão incluir, que ele estava com o nome de create, a gente que mudou o nome dele, ele vai acionar o create da controladora, só que esse create é do action link que vai pela URL. Ele vai como, não vai como post, né? E esse outro create, dentro do create, dentro da view create, ele está indo como submit, ele está indo como post, graças à configuração de dentro do form aqui. Beleza? Entenderam a diferença dos dois? Tem o mesmo nome, mas eles estão funcionando de forma diferente. Um está recebendo parâmetro, que é os dados que estão vindo do formulário, que estão sendo preenchidos, e o outro está somente navegando para a view com aquele nome, para abrir a view create. É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Ah, não vai funcionar porque eu tenho que alterar o resto do código. Eu apaguei o... Vai dar erro aqui. Vamos consertar tudo, depois a gente vai. É claro que não vai funcionar. Eu apaguei o cara lá em cima, pô. Vamos consertar tudo antes. A mesma coisa aqui, ó. Olha como é que ele faz o alterar, ó. O alterar, ele está recebendo um ID, que é o... Ele vai navegar para a view, passando o objeto que ele quer alterar. Tá vendo? Ele vai navegar para a view edit. A view edit vai receber esse objeto, ó, do tipo logradouro. Aqui é só um objeto, não é uma coleção. E vai carregar a tela de alteração para alterar os dados, com os dados daquele objeto. Só que antes, na control,
ele tem que selecionar esse cara. Ele está usando esse find aqui do ID, que a gente está usando o repositório.selecionar. Não é isso? Que passa o ID. Se ele não achar, ó, ele vai dar HTTP not found, é o erro. Ele vai dizer que não achou o registro que você está tentando selecionar. Se ele achar, ele vai retornar a view com aquele registro. E a view edit vai carregar aquele registro na tela. Então, continuando. Esse aqui é o post também do edit, que vai ser dado aqui nesse cara aqui, ó. O edit, ele tá aqui um formulário novo dele para dar o post. Esse begin forms tá iniciando um formulário para dar o post. E no final, o save dele também é um submit, ó. Também é um submit, o save dele. Ele vai postar o que está no formulário. E você vai receber aqui na controladora, nesse edit. A mesma coisa, está recebendo os dois campos, ó, e ele está nesse objeto aqui, e ele está dando save change direto, que a gente vai colocar pelo repositório. E depois ele vai retornar. Não, se ele não se o modelo for válido, tem uma propriedade isValid dentro do model state, que ele vai fazer a validação, que a gente vai mostrar como ele faz. Se for válido, ele retorna direto para index, para a lista de registro. Se for inválido, ele continua na alteração. Ele vai continuar na view que ele está, que é a view do nome edit. Tá vendo? Ó, ele não está dando redirect. Está direto nessa view. O excluir. O excluir recebe um ID, que é esse excluir aqui, ó. O excluir está passando um, vamos achar aqui, um delete, ó. Está chamando e está passando os campos do ID. É esse aqui? Ou é outro? Não, eu estou falando do método errado. Vamos voltar lá. Não, esse aqui vai carregar a view delete. É o que está na index, que vai carregar a view delete. O outro é que é o delete com action post, com o HTTP post. Então esse cara aqui, ele seleciona tipo logradouro para passar para a view de deletar, para ela aparecer. Então a gente vai pegar o repositório aqui, ponto selecionar, mesmo esquema, e aí ele vai navegar para view delete com esse cara carregado. E esse aqui é o post daquele form lá, que já está recebendo o ID, o action result delete. Vamos achar aqui como é que ele está fazendo isso. Está dando o submit no form e ele está levando o ID desse cara para lá. Agora, por que ele está indo para lá? Eu não entendi. Ah, sim. Ele está com action name aqui de delete, ó. Isso aqui quer dizer o seguinte, que é o action name que está no form. Que é aqui, ó. Vamos voltar no delete. Que é esse cara aqui, ó. O input type submit está mandando um value delete.
ele está pegando lá no action name, esse delete, para receber esse post, que é esse cara aqui, ó. Ele está fazendo essa amarração com o valor, para aí sim ele fazer esse cara aqui. Então ele mantém o mesmo contexto, ele seleciona primeiro o objeto e depois manda excluir. A gente pode fazer a mesma coisa. Esse aqui é o dispose da página que ele está usando para fazer o dispose. O dispose é interessante, gente, porque a gente pode usar o dispose para liberar da memória coisa que a gente quer. Vou mostrar para vocês como é que você faria a implementação de um dispose. Dispose é o método que o Garbage utiliza, que você pode forçar para retirar o objeto da memória. Ele é a última coisa que é executada na página para fazer a liberação. Se você não fizer o dispose, vai liberar a critério da framework quando passar o Garbage. Mas se você fizer o dispose, você tem que implementar esse cara aqui, ó. Você vai dar aqui. Quando você implementar o disposable, ele vai criar. Cadê a bolinha? Ele vai criar pra gente o método dispose, tá vendo? O que acontece? A gente está fazendo o nosso repositório, no create do repositório, para criar o data context, quando ele não recebe o data context, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter um private, bom, libera contexto, igual a false, tá? E aqui a gente vai colocar libera contexto igual a true. Por quê? Porque se ele receber, se ele não receber o contexto, se ele criou o contexto, quando você der o dispose nele e o libera contexto tiver true, você pode dar um db, um odb.dispose. Que aí a framework vai tirar esse objeto, esse contexto da memória. Entendeu? E aqui na sua página, ó, na sua controller, desculpe, que tem o dispose embaixo, tá vendo? Ela tem o dispose embaixo. Você pode aqui colocar o seu repositório.dispose. Entendeu? Vai liberar da memória o seu repositório. Show de bola? Você fez a liberação forçada. Bem, acredito que não tenha mais erros. Opa, tem um DB aqui safado, perdido em algum lugar. Ah, tem o details. A gente vai aqui colocar o repositório, ponto selecionar pelo ID. Isso aqui, gente, o dispose vai ser executado por último. A gente não precisa se preocupar. A gente mandou liberar, está garantindo que está liberando a memória. E a gente está colocando o nosso repositório quando ele entrar na página na memória. Então o repositório vai estar sempre à nossa disposição nos métodos, como estava o contexto quando foi criado. E a nossa página, em teoria, ela vai funcionar perfeitamente, né? Como toda aula a gente está tendo uma surpresa, eu vou falar em teoria. Vamos ver se vai funcionar na prática. Então é isso? É importante a gente entender esse funcionamento, o que eu estou chamando lá, o que ele está acionando, por que ele está acionando, porque o MVC ele é vinculado. Essas vinculações existem. Quando você manda o comando, ele vai acionar o comando na control. Se você der um return view sem dar nome, ele vai retornar para uma view com o nome do comando.
Se você der um return view com o nome, ele vai retornar para uma view que você passou o nome. Se você retornar um objeto na view, você vai receber esse objeto dentro da view que você está manipulando, para você utilizar esse objeto nessa coleção. Se você tiver que receber mais de um objeto, você vai ter que utilizar partial view. A gente vai aprender a fazer isso. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo. Isso aqui é outra coisa, isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu ver se foi. Esse aqui é o nosso projeto, não é? Nome de comércio. Ah, professor, não sei qual nome que tá. Botão direito, property. Tá aqui, ó, aula MVC BI1. Sinal, né? O Rafael merece parabéns, ele conseguiu fazer tudo, traduziu tudo, ficou bonita a página dele. Quem devia me surpreender era você, né, cara? Mas quem tá surpreendendo é o cara aqui, ó. Eu perguntei se tá com tempo? Alguém aqui escutou perguntando? Eu pedi aí, por favor, me dá uma desculpa para eu te entender melhor. Eu pedi, vocês escutaram esse pedido? Negativo. Então, ó, acessei a tipo logrador, ó. Ele vai para a página index. Por que ele vai para a página index? Porque lá na página onde está o layout que tem a tipo logrador, você está mandando ele ir para index. Beleza? Para index de quem, professor? Para index da control tipo logrador. Para index da tipo logrador, que ele vai pegar essa pastinha aqui, ó, e vai pum, index, e vai para index da tipo logrador controller. Então ele vai acionar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Para retornar ou selecionar todos. Por que tem que retornar ou selecionar todos? Porque ele está acessando esses caras aqui, ó. Essa lista, que são todos os tipos logradores que a gente tem. Quando você clicar no incluir, clicou no incluir, ele já está dentro da index, ó, o tipo logrador. O incluir está acessando o método create. Quando você não coloca a controller, que é aquela outra assinatura que a gente pode colocar a controller, deixa aqui, ó, controller name, que é o que a gente usou no anterior, esse cara aqui, ó, controller name. Se você não colocar controller name, ele vai procurar o método na mesma controladora por qual ele chegou aqui, pelo caminho. Ou seja, ele vai procurar o create da controladora tipo logrador controller. Então ele vai executar aqui nesse incluir esse cara aqui, ó, o create, beleza? Que está vindo pelo método get. Se você observar, ó, o botão incluir, ó, vem pelo método get, ó. Aqui, vocês não estão conseguindo ver o URL ali embaixo, né? Mas quando a gente abrir, ó, aqui, ó, veio pela URL o comando, não veio por post, entendeu? Veio por get. Agora, quando você colocar aqui um código, quando você der esse create aqui, esse create está indo por post. Ele vai acionar esse create aqui, ó,
que ele está recebendo os dois campos lá do create, que está dentro desse cara aqui, ó. A gente está dentro da página create, tá vendo? Ele vai acionar, vai mandar esses dois campos que estão aqui, ó. Esse edit for tio código e esse edit for tio nome, que estão com o nome físico aqui na página, que estão com o nome físico aqui no HTML, ó. Tio código e tio nome. Cadê não? Form control name tio código, ID tio código, tio nome, o input type text. Input type text, isso é uma caixa de texto do HTML que ele cria com aquele input input for. Criou input type text com o nome do atributo que ele está recebendo aqui, ó. Quando você dá o post, ele sabe o nome desse cara aqui que ele está recebendo aqui na controladora, tio código, tio nome, porque o nome do objeto que ele criou no HTML está levando esse nome para lá. Ele vai resgatar esse cara aqui. A estrutura do MVC faz esse request.form para a gente. A gente poderia recuperar esses dados sem estar com o bind aqui, recuperar com request.form, porque os controles estão nomeados com essa forma. Eu poderia chegar aqui, ó, e dar, por exemplo, ó, tipo logradouro ponto tio código é igual a request.form, né? E dá o nome do form, dá o nome do campo, tio código, né? Não sei se precisa dar um ponto valor, acho que não. É direto. Poderia receber assim e não tá com bind aqui. Só que o MVC permite que eu faça o bind direto pelos nomes dos campos e ele vai fazer o bind nos atributos aqui, na ordem que eu estou recebendo, na ordem dos atributos aqui. Ele vai jogar esse tio código no atributo tio código lá, porque é o primeiro tio nome no atributo tio nome. Ele está fazendo esses binds, beleza? Está fazendo automático para a gente esse request.form. Se você fosse trabalhar, professor, eu tenho essa página HTML em PHP, que tem esses dois input type text, que tem um form aqui, tá vendo? Tá o form aqui, ó. Olha o form para quem está postando, tá? Que tem um form aqui com o método post, ó. Olha o método do form. Ele está postando via post. Como é que eu faço para receber? Opa, eu vou tactar o request.form lá para ele pegar. Em ASP3 seria assim. Seria veio pela URL, um request.queryString. Eu acho que no PHP você só coloca o cifrão na frente para recuperar. Não me lembro como é que é. Mas você recupera. Do mesmo esquema. Mas é muito melhor a gente usar um ambiente que resolve isso pra gente. Eu não preciso me preocupar. Ele vai executar o incluído aqui, ó. Vamos mandar ele debugar aqui. Isso é outra coisa legal que o desenvolvimento com ASP.NET MVC permite, né? Eu posso debugar o código sendo executado. Eu não preciso ficar dando response.write para ficar vendo as saídas para saber o que tem. Eu quero saber o que está chegando lá. Acabou a resolução aí, galera? Tá dando para ver? Tá. Ficou boa a projeção aí. A tela tá meio torta, mas ficou boa. Tá lá, ó, tipo logrador. Eu não preciso nem levantar a página inteira, tem como você só levantar o processo e acionar, ele vai dar o debug. A gente estava no incluir, ele vai abrir o create, aí você vai colocar lá o código teste 1, vai mandar dar o create. Olha lá, ó, ele entrou no debug, ó. Olha o que ele está recebendo aqui, ó, tipo logrador, ó. Já está carregado, ó. Teste 1. Já veio automático. Aí ele vai mandar lá para o repositório para incluir, ó.
Esse repositório a gente já sabe que funciona. Por que a gente sabe que funciona? Porque a gente usou ele na aula de desktop. É o mesmo. É o mesmo repositório, é a mesma classe que a gente está usando lá para desktop. A nossa model pode ser uma só para as mais diversas views, ó. É a mesma model. Tá vendo? A gente pode fazer um projeto desktop, view, pode fazer um projeto com Xamarin e usar a mesma model, não tem problema. A model eu desenvolvo uma vez só. Se eu criar uma camada de web service aqui, eu posso usar esse web service na view, na model, na view com web forms, na view com Windows Forms, posso usar no Windows Service e posso usar no Xamarin, não tem problema nenhum, vai funcionar. Posso usar no WPF da vida também, sem problema nenhum. Beleza? Então vamos continuar aqui nosso debug. Olha lá, ó, entrou lá no repositório. Vai incluir, ó. Save change, salvou, voltou. Redirect index, ó. Ele vai dar o redirect index. Deu o dispose no repositório, liberou o repositório da memória, tá vendo? Entrou lá no dispose do repositório, tá com libera contexto igual a true, liberou da memória. Opa! Saiu da controle. Voltou para index. São todos aí disso. Show? Com o nosso teste 1 aqui, ó. Então a gente já viu o incluir. Opa, agora vamos para alterar. Deixa eu parar aqui para a gente entender o alterar. Dá para você configurar só para o processo levantar, para quando você testar aqui ele parar no processo, ao invés de você esperar subir o site inteiro. Por exemplo, aqui, ó, você pode vir aqui, ó, Properties. Agora eu tenho que achar esse cara. Local IS. Don't open page. Wait for request. O que acontece? Ó? Eu levanto o processo, ele não vai abrir o navegador, ó. Ele vai ficar aguardando. Ele vai ter o tempo de build dele, mas ele vai ficar aguardando. Tá vendo? O Visual Studio não abriu a página que está aqui já estava aberta, porque está no IIS, tá vendo? Então se eu der um incluir aqui, vou dar um incluir. Ele abriu, vou colocar um XX. Vou colocar um XX, vou mandar dar o create. A gente não tinha colocado um ponto debug lá, ele entrou no ponto debug. Tá vendo? Então eu não preciso esperar ele abrir o browser. Eu posso ficar com o browser aberto aqui testando, mandar ele só levantar o processo e eu consigo debugar quando eu quiser. Show? Que? Eu coloquei um ponto de parada aqui no cantinho. Você tem que colocar o ponto de parada. E aí depois você vai apertando o F11 para andar passo a passo. O F11 faz ele andar passo a passo. Que? É exatamente do jeito que eu falei. Você põe o ponto de parada e vai apertando F11. Quando ele parar, você vai apertando F11 para ver o passo a passo. Beleza? Então vou voltar aqui ao normal. Já tirei o ponto de parada. Agora a gente vai falar do alterar, que está aqui, ó. Quando eu clicar no alterar. Quando a gente clicar no alterar, ó, ele vai no edit e está passando o código, ó. Tá vendo aquele barra V ali? Ele está passando o código pela URL, ó. É porque vocês não estão vendo, ó. Aqui, ó. Edit barra V. A V é o código que a gente colocou para a avenida. Ele está passando pela URL, esse barra V. Ele vai usar esse código aqui, ó, na nossa controller. Ele está usando o edit, ó, ele está recebendo o código em string, ó, tá vendo? Que é esse barra V, ó. Se eu colocar um código que não existe aqui, ó, XPTZ, ele vai dar o bad request, que é esse cara aqui, ó, bad request. Se você mudasse esse cara aqui, ó,
Return view. Ao invés de dar um bad request, quando você fizesse essa coisa aqui, por exemplo, ele voltaria lá para... Opa! Vou achar aqui o XPTZ. Não, porque não está buildado. Deixa eu dar o build aqui. Não, aqui está com o ID igual a null, não o ID inválido. É quando você passar o ID igual a null. Apareceria o teste 1. Aqui está dando not found, ó, se achar nulo. Eu posso fazer um return view index também. É só para a gente entender que ele só está indo para o not found porque você mandou dar um HTTP not found. Ele achou vazio, ele não achou null, o ID vazio. Bem, vamos mudar aqui, dar o build, vamos colocar aqui o XPTZ que era que não tinha. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, professor, não está acontecendo o que você falou. Pô, vamos colocar um ponto de parada aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Vamos lá. Edit XPTZ. Ele vai entrar aqui no Edit com o XPTZ preenchido. Beleza? Edit XPTZ. Bom. Edit XPTZ. Show? F11. Selecionar ID. Opa. F11. Ele achou tipo logrador igual a null, porque não tem o XPTZ. Então ele vai vir aqui e vai dar o redirect para view index. Shift F5, não, F5 para ele disparar tudo. Ah, sim! A index ele não achou porque a gente não está fazendo a seleção dos dados. Lembra que ele tem que passar a seleção dos dados? Ele está aqui, ó, a coleção está vazia. Então, nesse cara aqui, ó, cadê o nosso edit? A gente tem que usar um return redirect to action, que aí ele vai fazer o action index, ao invés de retornar view direto index. Se eu retornar view direto, eu teria que passar aqui antes o selecionar todos, porque ele precisa dos dados. Opa, é depois. A index precisa dos dados para funcionar. A index precisa dos dados para funcionar, senão ela não vai. Quando você usa o redirect to action, ele vai fazer a action index, que aí tem esse select. Se você olhar a action index, ó, a gente está passando aqui o selecionar todos, entendeu? Entender essa estrutura de chamadas é provavelmente o mais chatinho do ASP.NET MVC, porque você tem que entender como é que você está passando o valor, como é que você está recebendo, como é que você monta, como é que você não monta. Mas depois que você entende isso, o resto é: quero fazer alguma coisa diferente, vamos lá. Aí você vai pesquisar e vai fazer. Você já entendeu como é que chama, já entendeu como é que passa, agora ele vai fazer o que tem que fazer. Espero. Tá vendo? Porque você selecionou a coleção de objetos e passou, e ele precisa dessa coleção de objetos para montar essa lista. Ah, professor, se não tivesse nenhum, a coleção de objetos ainda assim ia existir e ia estar com 0 item, que aí não ia dar erro no for. Professor, estou ordenando
código, esse videozinho que ele ordena em ordem alfabética, só order by. Isso, mas o nosso selecionar todo, se você lembrar quando a gente criou ele lá, ó, a gente deu um order by. Tá vendo? Ele já está retornando com esse order by aqui, lá na nossa repositório. Ele está indo lá na repositório buscar esse cara. Entendeu? Vocês entenderam o que aconteceu agora? Ao invés de ir para ele not found, aquelas coisas, a gente mudou. Mas, você pode colocar qualquer saída aqui. Eu só mostrei para vocês. Desculpa. Estou no outro projeto, não estou no que eu quero. Eu só mostrei para vocês que você consegue mudar os actions, mudar os retornos para que faça outra coisa que você queira que ele faça, né? Aqui ele está dando um erro, uma requisição inválida, vai dar um erro padrão, e aqui ele está dando not found, ele não achou o registro, ele vai dar o erro HTML not found, HTTP not found. Mas você pode mudar essas saídas para que você tenha o resultado que você quer quando isso acontecer. Você poderia, por exemplo, dar uma mensagem para o usuário dizendo que ele passou um código inválido e retornar para a página de índice. Entendeu? Você está avisando ele que deu um código inválido. Bem, a gente viu o alterar, entendeu o alterar. Agora os detalhes, ó. Ele está chamando a details, que é essa controller aqui, ó, details. Vamos achar details. Aqui, ó, a details com ID, ó. Tá vendo? Qual o ID que ele está passando? Está passando o ID AV aqui da avenida. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber esse ID, está fazendo aquelas mesmas comparações, ó. Se não for nulo, né? Se o objeto, se eu selecionar, retornou alguma coisa, e se retornou, ele vai dar um return view com o objeto. Quando o return view não está passando o nome para onde quer ir, ele vai para onde? Ele vai para view de mesmo nome. Qual view que ele vai? Ele vai para view details, que é essa aqui, ó, details, que vai aparecer aqui, ó, detalhes do tipo de logradouro. Tipo de logradouro. E aí tem o botão alterar e o botão retornar. Que é esse cara aqui. Tá vendo que esse cara aqui a gente não altera. Esse cara aqui, ele vem daqui, ó. Display name for. A gente vai aprender a alterar esse cara. Beleza? Bem, a detalhes a gente já viu. A detalhes está permitindo ir, ó, pro alterar também, ó. O botão tá chamando o mesmo edit. O mesmo edit que é do outro, ele faz com esse alterar. Tá chamando na controller a edit, passando o código AV, que ele vai selecionar o cara que a gente tem que selecionar. Ah, professor, por que o HTML ele tem que vir para a página para quando for dado o post aquilo funcionar, tá, gente? Ou seja, ele tem aqui, ó, o input type. Por quê? É autonumerável.
É autonumerável não, o editar que não vai permitir alterar o código porque é a chave primária da tabela. Só que ele tem que colocar o valor na tela. Ele tem que colocar o valor em HTML. Então ele manda esse valor no input type hidden, que é o input type que fica escondido. Esse valor está na página HTML, ele só não está aparecendo para a gente. Ele só não está sendo renderizado. Mas o text, ó, o input type text, tinha o nome, está aparecendo com o valor e avenida, porque ele já vem previamente preenchido, porque é uma alteração, que é o que está aparecendo aqui, ó, avenida. Então, tudo que você está vendo aqui, que você está fazendo lá na control, está fazendo nas views, está sendo renderizado em HTML aqui. A renderização na página é HTML. O browser só entende HTML. HTML e script, e CSS. O browser, ele não vai entender aquele código que ele está fazendo por trás. O ambiente do ASP.NET MVC está traduzindo isso para HTML para a gente. A gente está usando o quê? Está usando o mínimo possível de HTML aqui, ó, para estruturar a página, maravilha. Mas essas conversões, né, quem vai criar e usar href, ó, back to list, ó, em HTML, ele é outra coisa do que a gente fez lá, ó. Tá vendo? Ele é um href, ó, com a URL. Só que a gente coloca lá um comandinho, ó, um action link. Ele vai tratar de montar pra gente na estrutura que ele entende. A gente está vendo ali o back to list, que é... Cadê o cara? Ó, a gente está na edit, né? A edit que tem o back to list. Está criando um action link que vai para index. Beleza? Então, retornando aqui. Quando a gente clicar no excluir, ele vai acionar a página de exclusão. Só que a página de exclusão está antes exibindo uma tela de confirmação. Ele não está nem exibindo uma mensagem como a gente faz. Ele abre nessa view da delete para pedir aqui, ó, excluir tipo de logradouro. Tem certeza que deseja excluir o tipo de logradouro selecionado? Tipo de logradouro. Ah, não precisaria ter esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá redundante, né? Opa, não preciso ter esse cara? Então tá bom. Então excluo. Tem problema. Simples assim, ele some. Normalmente quando você exclui ou dá erro, ele some. Né? E aqui o delete é um botão, ó. É o input type submit, que vai dar o submit do form, que é esse cara aqui. Estou falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, não sei se vocês estão reparando. Aqui, ó. Tem um formulário que está com esse action aqui, que está com o método post, tá? E tem esse input type submit, que está com o value e delete, que é o que ele vai pegar lá no action result do método da controller, que é esse cara aqui, ó. Ele vai lá na controller, tipo logradouro, vai pegar esse delete aqui, ó. Cadê o delete? Que está com action name delete.
e vai passar o ID. O ID, ele está no input type. Vou achar o ID dentro desse form. Input type submit, back to list. Tá indo pelo action do form o ID aqui, ó. Ele está traduzindo esse action. O ambiente MVC está traduzindo esse action e pegando ele lá. O delete. Tá indo no barra ID. Vai pegar o ID. Pra gente não interessa como tá indo. Não tem o input type hidden aqui, ó. Tá vendo? Ou tem? Não, tem. Não, esse é só o request verification. É outra coisa. É do próprio ambiente. Mas não tem, ó. Só tem aqui, ó, o código. Ele está buscando dessa action aqui, ó. Esse action name está vindo da action do form. Estou fazendo um mapeamento melhor agora. E aí ele vai executar a exclusão e vai retornar para index. Então se a gente pegar aqui e excluir, não vou excluir o avenida, eu vou excluir um que a gente criou agora. O teste 1, ele vai excluir do banco de dados e retornar para a página. Beleza? Então, é dessa forma que ele fez os mapeamentos das ações. Aí o que acontece? Se vocês observarem os títulos, tinha o nome, fui incluir, tinha o código e tinha o nome, tá vendo? Isso não representa nada para o usuário, isso é o nome do atributo do objeto. Eu quero colocar aqui textos e não estou com validação nenhuma, eu queria colocar alguma validação de campo obrigatório, etc. Tá? Se você entrar no detalhe, ó, tinha o nome, não quero tinha o nome. Do delete, ó. Ó, isso está feio demais, né? Então como é que eu faço para que eu comece a colocar as coisas corretas para aparecer? Bem, eu tenho um carinha chamado Data Annotation, que é desse namespace aqui, ó. A importância e o uso do Data Annotation. O Data Annotation permite que você coloque informações dentro das classes para que o Visual Studio Ambiente MVC pegue essas informações automáticas e traduzam ela para você. Tá vendo? Só que você tem que colocar nas classes, ó, as informações que você quer. E aí o próprio Visual Studio vai fazer essa informação. Tem aqui, ó, para não aplicar na edição, por exemplo, eu quero que ele valide uma entrada, mas que ele não coloque na edição. Eu posso. Ou eu tenho que fazer alguns macetes para resolver em alguns casos. Tá? Bem, como é que eu faço isso? Aqui na minha model, tá? Eu vou criar aqui uma pastinha por Special. Uma pastinha por Special. Que eu vou criar Special Class, onde eu vou colocar os Data Annotations para cada uma dessas classes. Então, quando eu criar um class aqui, ó, isso é importante, gente, porque se você fizer errado, não vai funcionar. E aí eu vou ficar recebendo mensagem com imagem no meu WhatsApp o dia inteiro para ficar resolvendo para vocês. E, pô, resolver pelo WhatsApp é muita sacanagem, porque eu quase não consigo ver a imagem no meu celular. Eu até tento, mas tem hora que não dá. Espero que vocês entendam. Aí você coloca aqui tipo logradora. Tá vendo? Ele vai criar com o namespace partial. Essa pastinha eu não quero que ela tenha namespace, eu quero ela só por organização. Então eu vou tirar o namespace aqui.
Observe que começa a dar erro, porque já tem essa classe, tipo logradouro. Então eu vou colocar aqui esse partial é public e vou colocar o partial aqui, que aí ele para de dar erro. Tá vendo? Porque ele vai ser parte da classe tipo logradouro. Por isso que é partial. E aí qual sintaxe eu vou usar? Eu vou usar essa sintaxe aqui, ó. Vou criar uma internal class que só vai aparecer. Opa! Uma internal class que só vai aparecer para esse cara aqui. E vou criar o metadata. Vou setar o metadados dessa minha classe como sendo essa internal class. Essa classe de metadados que a gente está criando. E é meio chatinho mesmo, porque você vai fazer exatamente dessa forma aqui, ó. Você vai ter que replicar os atributos que tem lá, com o mesmo nome, e colocar as assinaturas que você quer colocar. Só que aqui você tem que colocar o using do data annotation. São esses dois carinhas aqui que a gente vai colocar aqui na nossa criança. Então agora, depois que você der o build no seu projeto, tá vendo? Eu não preciso setar o tipo, ó, seto como object, para não ter que ficar colocando tipo igual, para não dar conflito de tipo. E os atributos tem que ter o mesmo nome. E aí eu começo a colocar assinaturas nele, ó, display name, required. E eu posso fazer todas essas assinaturas que vocês estão vendo aqui, ó. Display name, colocar formato, mandar colocar texto quando for nulo, ó, colocar range, dizer a ordem da coluna, se eu quero que apareça em primeiro ou em segundo, né? Tem várias coisas que dá para fazer. Se você pesquisar na net sobre data annotation, você vai ver que dá para colocar regular expression para erro, informar o e-mail válido. O required, para quando ele não informar, dá erro. Você seta a mensagem de erro, o error message, que vai aparecer quando ele violar. Que a gente está colocando aqui, ó, required error message, ó, no de conteúdo do campo nome. Você pode dizer o tamanho, ó, tamanho mínimo. Você tem várias coisas que dá para fazer, várias coisas, várias. Então é só a questão de pesquisar e fazer. Você vai achar N exemplos. A gente não precisa decorar isso. A gente fez uma vez em um projeto, depois a gente vai lá, olha e faz em outro. Então esse cara aqui é o recurso que a gente vai ter para deixar o nosso site bonitinho. É assim, bonitinho. Vamos lá, ó. Tá com o nome. Olha só que legal. Toda view que você utilizar o objeto tipo logradouro, vai aparecer ao invés de tio nome, nome. Eu só faço uma vez lá nos data annotation. Se eu for não alterar, tá nome. Se você for no detalhe, tá nome. Se você for no incluir, tá código e nome, porque a gente colocou por código também. E aí, ó, coloquei o XXX, mandei criar, eu tenho required pro nome. Cara, meu site tá lindo. Aí, tem até validação já, cara. Tá fácil de desenvolver para web, não tá? Sistema web, não tá fácil? É? Eu ainda ouço o pessoal de PHP falar que PHP é fácil. Os caras estão de sacanagem com a gente. Não estão de sacanagem com a gente? Fala a verdade. Pô, tá aí, ó. Tudo bonito, tudo funcionando. Bem, pessoal,
Era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Tem bastante coisa ainda para a gente mostrar, mas eu acredito que a gente tem evoluído bem. Vou encerrar o vídeo.